porque quem tá em casa, normalmente, hoje, a galera do Musicalizando, ela... De novo, né? A gente tenta levar consciência, mas essa área é uma área muito distante até pra quem já tá na música. Exato. Quando você fala que o Tavares, o Betinho te tacou um contrato e falou, cara, me ajuda aqui. Era um contrato autoral sobre uma obra dele. Exatamente. Tá. Era, Que pra você era... era falar grego. Não o Exatamente. juridiquês, mas as questões do Exatamente. direito autoral. E tem muito isso, né? Porque quando você é advogado tradicional, você não tá dentro, não tá acostumada com a área de direito do entretenimento, com a área do direito autoral, com o direito de música, você não tá acostumado com isso. Quando você vai ver um contrato desses, você vai analisar com o olhar do direito tradicional. E muitas das vezes existem cláusulas específicas, existem a forma como os particulares eles vão regulamentar a relação deles e colocar isso em contrato é diferente. Perfeito. E muitas das vezes você olha pra isso e fala, não, isso aqui é abusivo. Ou, não, isso aqui... Não vamos aceitar essa cláusula, isso é um absurdo, prazo contratual. Mas você tem que entender também que o contrato, ele é uma foto daquela relação e do mercado, da forma como o mercado se relaciona. Entendi. Então, eu, sem nunca ter visto, comecei a olhar e entender que no direito autoral, como que eram as cláusulas, o que estava qual era o direito ali que a gente estava falando, qual percentual que era adotado, era um contrato de editora, então a gente estava falando sobre o contrato de editora, sessão de editora, ou seja, de obra mesmo criada. Você estava falando nesse caso de autores que estavam Editando a obra na numa editora. Tá. Exatamente. E aí eu comecei a entender, por que edita aqui? Por que é feito o percentual dessa maneira? Ah, isso aqui é administração, ótimo. E aí eu comecei a entender, na prática, as razões e a forma como O mercado o funcionava. mercado funcionava, exatamente. Tem um beabá hoje? Pra galera entender? Vamos lá. Eu já teve outro dia aqui, já teve muita gente craque aqui falando sobre autoral, mas só pra galera entender, os direitos são divididos basicamente em dois, né? São os direitos Autorais e fonográficos, né? Isso, são os conexos ao autoral. Que são os conexos. Dentro de autoral, é autoral, não tem o que discutir. São os autores. Dentro de conexo, aí você tem alguns direitos, certo? São direitos de produção fonográfica, tem um produtor fonográfico, tem um intérprete e o músico acompanhante, né? Beleza. E isso tudo é na hora que você gera o famoso ISRC, Perfeito. Você preenche a fichinha e ali dentro você vai dando os nomes aos bois. Exatamente. Tá. Você cadastra de acordo com a ficha técnica de gravação, com base no que está descrito nessa ficha técnica, essas pessoas são cadastradas na base de dados do ECAD através de uma associação. Tem várias, né? Mas as maiores aqui são o BC e Abramos. A partir disso, cada um é remunerado dentro da execução pública. As associações são elas que têm contato direto com o ECAD. Exato. E quando a gente fala dos conexos, a gente fala de dois tipos de arrecadação, basicamente. Que são as arrecadações que vêm por meio da execução pública. Exato. E as que vêm hoje por meio do digital. São o famoso direito fonomecânico, né? Que vem através do digital. E no autoral, idem. Idem, também. Beleza. Até então, aqui você estava falando só de autoral. Exatamente. Nosso papo ainda está no autoral. Exatamente. Porque hoje vocês lidam também com outros direitos. Com o conexo. Perfeito. Tá, exatamente. Beleza. E aí você pegou, olhou ali e falou, cara, isso aqui tá legalzinho, tô gostando. Exatamente. A relação com o autor é diferente. E aí eu comecei a entender contrato de intérprete. Então eu comecei a lidar com o artista, né? Seja ele autor, seja ele o intérprete. Comecei a entender o contrato de faixa. Então, quem vai ser o produtor fonográfico daquela gravação. E entender como é que funcionava realmente o mercado. E aí você começou a sair do autoral só. Sair do autoral. Tá. Então, a partir daí eu comecei a ver internamente, eu e o Matheus, né? Porque nesse momento o Matheus também Matheus, que a gente se conheceu no Canadá, veio pro Rio de Janeiro, foi pra São Paulo, finalizou a vida dele, veio pro Rio de Janeiro. E aí a gente começou a fazer parte dessa administração interna das empresas de Humberto Tavares. Então, a gente está falando de, nesse mesmo momento, a UM Music, né, o Humberto começou a fazer um processo de vamos nos tornar produtores fonográficos, vamos fazer o processo de ser uma gravadora. Tá, só pra quem tá em casa, o Beto, ele teve aqui no último podcast, a gente não chegou a falar disso, mas ele tem mais de 1000 obras e, além de autor, ele começou a também editar, a ter uma editora em que ele editava
outros autores, correto? Correto. E vocês começaram a cuidar do todo, tanto das obras do Beto, quanto das obras de outros autores que editavam com o Beto. Sim, internamente, né? Tá bom, sim. Externamente ele ainda tinha. A gente fazia uma co-administração ali, porque ele tem também a Orb, que também auxiliava ele. Perfeito, Então a gente perfeito. fazia isso internamente.